Olá, boa noite. Homem assassinado a tiros no bairro Coração Eucarístico após desacerto comercial. Caixa prepara a inauguração de nova agência em Patos de Minas para a próxima segunda-feira. O NTV News dessa sexta-feira vai mostrar também. Pão francês fica mais caro nas panificadoras patenses após seguidas altas do dólar. Estiagem prolongada provoca aumento no número de queimadas no perímetro urbano. Cresce a incidência de casos de H1N1 e municípios antecipam vacinação. Junta comercial muda de endereço em Patos de Minas para melhorar o atendimento à população. Conta de energia elétrica fica mais barata este mês e Semig implanta sistema para reduzir tempo de espera em casos de quedas no fornecimento. Mamoré se prepara para a partida decisiva contra o América e conta com o apoio da população. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. A alta do dólar é apontada como uma das causas para o aumento no preço do pão francês. Nas panificadoras de Patos de Minas, os consumidores ainda não sentiram a diferença, mas os empresários do setor já preparam um aumento que pode levar para até R$ 13,00 o preço do produto. Uma mistura de água, farinha, sal e fermento que resulta em um dos alimentos mais consumidos no mundo, o pão francês. O pão, ele é um produto universal, né? Um alimento universal, sempre existiu e ele está presente na mesa de todas as pessoas, né? Independente de raça, de cor ou social, ele está presente em todas as casas. E ele é consumido para acompanhar a sopa, para o café da manhã, café da tarde, com manteiga, com mortadela, com bife, com pelota, com linguiça, todas as formas que a pessoa quiser comer, ele é um acompanhante especial. Crocante com miolo fofinho, ele pode ser saboreado de diversas maneiras e em qualquer hora do dia. Sem dúvida, é um pão muito saboroso, né? Tem a versão integral, particularmente eu prefiro, porque é rico em fibras, né? Então, além de ser saboroso, ele é bom para a saúde também. O pão, ele combina com muita coisa, né? Um requeijão light, ele pode ser consumido no lanche, no café da manhã. Tem uma variedade enorme, né? De modos de consumi-lo. De todas as formas, com manteiga, com presunto, queijo, normal. De acordo com a opinião dos clientes, ele tem que estar com a casca bem sequinha e por dentro assim bem o fofinho. O pão francês participa com 23% de todo o lucro bruto das padarias. Além de gerar fluxo e fortalecer os hábitos de consumo e de visita nos pontos de vendas, ele ainda proporciona rentabilidade e lucratividade. Nesta padaria, em Patos de Minas, são fabricados cerca de 12 mil pães por dia. O processo de produção é lento e envolve muitos profissionais. A gente produz uma média de 12 mil pães todos os dias, fora outros produtos. E temos muitas empresas, né, que a gente fornece, muitas entidades e a clientela nossa é muito grande. Então tem diversos tipos de pães, pães integrais, pão sovado, pão de todos os tipos, para todos os gostos. Este alimento tão consumido tem sofrido variações no seu preço. O aumento do dólar e a crise na economia brasileira tem influenciado diretamente o custo do quilo do pão, que pode ser encontrado atualmente pelo valor médio de R$ 13,00 o quilo. Mesmo que algumas padarias tentem segurar o reajuste para manter os clientes, o preço do pãozinho ainda deverá subir. O pão francês, por exemplo, ele demora bastante tempo, porque ele começa a ser a produzir, depois tem que crescer, ele tem que descansar, e até que chega no ponto de assar, é um bom tempo. A gente tem tentado segurar ao máximo o custo para não repassar para o cliente, porque os aumentos têm vindo muito grandes. Agora, no início do ano, nós tivemos um reajuste em fevereiro, para suprir o aumento de energia, de combustível,
combustível, diversos aumentos que nós tivemos, inclusive ICMS, né? Agora, a partir desse mês nós já sofremos aumento de açúcar, de óleo, de ovos. Agora, em maio, tem um aumento dos funcionários e, infelizmente, acaba que tem que repassar pelo menos parte desse aumento, tem que repassar para o produto. O cliente vai sofrer um pouquinho também com esse valor. Nessa fase, a gente procura outros meios de buscar outro tipo de produto, como, por exemplo, a gente está oferecendo agora saladas também, um grelhado no local, substituir o sanduíche, para ver se vai ter criatividade, para ver se dobra um pouquinho essa crise. A Junta Comercial de Patos de Minas, que atualmente funciona na sede da UAI, vai ganhar novo endereço. A mudança vai proporcionar melhorias para o órgão e melhor atendimento para a população. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais tem por finalidade executar e administrar no Estado os serviços próprios do Registro Público de Empresas, mercantis e atividades afins, segundo disposto na legislação federal, bem como fomentar, facilitar e simplificar o registro de empresas e negócios em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Estado. Eu coordeno 121 escritórios espalhados pelo interior do Estado, que são um escritório sede em Belo Horizonte, 6 escritórios regionais, que é Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Juiz de Fora e Governador Valadares, e 114 unidades desconcentradas, que são unidades da Junta Comercial em convênio com as respectivas prefeituras municipais, como é o caso aqui de Patos de Minas. Aqui na cidade, a Juseng funciona na UAI, juntamente com outros serviços e tem convênio com a prefeitura. São 4 servidores da MGS e 3 do município. Hoje, para abrir uma empresa, o interessado precisa de CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, ser maior de idade, ter objetivo lícito, contrato social e pagar uma taxa que varia de R$ 200 a R$ 250. Após os documentos serem entregues em Patos de Minas, eles são encaminhados para a sede em BH. A resposta vem em até 8 dias, mas isso pode mudar. Com a nova sede em Patos de Minas, uma empresa poderá ser aberta em até 4 dias. E é justamente para tornar o atendimento mais próximo do empreendedor que novidades estão surgindo. Esse foi o motivo da visita do diretor de integração e interiorização da Juseng na cidade. Eu estou visitando hoje Patos de Minas para fazer uma visita de gestão, ver como está o funcionamento da unidade. Graças a Deus, a unidade Patos de Minas é uma unidade que surpreende a unidade central da Junta com o número de abertura de empresas e com o movimento de alteração contratual, com todo o movimento inerente ao registro de comércio que a nossa unidade em Patos de Minas oferece. Esse é o meu motivo da minha vinda aqui. Imagine você, no ano de 2015, foram instaladas 760 empresas em Patos de Minas. Teve um movimento no nosso escritório aqui de Patos de Minas de 4.700 movimentos processuais. Isso é muito representativo para a Junta Comercial como um todo. E numa cidade como Patos de Minas representa que aqui a crise está passando longe, com algumas dificuldades normais, mas está se movimentando aqui com a abertura de novas empresas. A intenção é que com as mudanças, a sede da Junta Comercial passe a funcionar onde também está o Sindicomércio ainda nesse primeiro semestre. A expectativa é que seja criado o Shopping do Empreendedor. Para que tudo isso se torne realidade, houve a participação de muitas pessoas. Nós já vimos sonhando com isso há muito tempo, né? E agora com a eleição do Toninho Andrade como vice-governador, e é uma área que ele é responsável por ela, a gente conseguiu, por intermédio dele, agilizar essa abertura da Junta Comercial em Patos de Minas. E também nós temos um colega de Federação do Comércio, que a Federação do Comércio hoje, o presidente dela é nosso companheiro de diretoria. Isso tudo facilitou com que
esse trabalho fosse realizado. Inclusive, nós também temos a ajuda do nosso Oscar Faria, que é nosso companheiro e nos ajuda em tudo que for possível junto ao vice-governador. E Patos de Minas merece mesmo ter esse serviço oferecido com melhor qualidade devido à sua expressão política e econômica. Aqui o agronegócio ainda é muito forte. Como em todo o estado, ele representa cerca de 42% do PIB de Minas Gerais e 13% do PIB nacional. Mas outros setores também têm se destacado na cidade, como o setor de comércio, serviço e indústria, respectivamente. Aqui o segmento de vestuário, transporte, mercadorias, lanchonetes, peças e veículos e açougues são os que mais geram emprego. Ao todo, há hoje em Patos de Minas 7.679 empresas ativas. Dessas, 4.234 são representadas pelo microempreendedor individual. No ano passado, foram criadas 760 novas empresas, média de 69 por mês. Houve baixa de 361, o que representa que aqui a economia está estável e não sentiu tanto o reflexo da crise. Patos de Minas cresce a olho nu. É uma cidade onde o comércio está muito desenvolvido, onde o agronegócio se faz presente com a grande intensidade, onde a indústria da construção civil é punchante. Então eu tenho certeza que a cada dia que passa as novas empresas se instalarão em Patos. Com isso gerarão renda e gerarão empregos. E aqui a Junta Comercial está à disposição dos novos empreendedores, dos atuais empreendedores, para continuar prestando o serviço que presta desde 1893. Patos não é uma cidade comum igual às outras que tem essas crises violentas. Nós sempre estamos num patamar médio e tem um controle de crise bastante acentuado. Então nós evitamos aquelas crises violentas. Prova que o número de empresas que foi aberto durante o ano foi uma regularidade espetacular. Isso é muito importante e é gratificante para nós. E o governo brasileiro oficializou nesta sexta-feira que zerou a tarifa de importação de milho para compras de fora do Mercosul. A resolução, que visa aumentar a oferta do cereal em um mercado doméstico atingido por preços em patamares recordes, valerá por um período de 180 dias para uma cota de 1 milhão de toneladas. E no próximo bloco do NTV News você vai ver que, além de pagar menos na conta de luz, os moradores da região vão ter melhorias no fornecimento de energia. E aumento no número de queimadas em Patos de Minas tem tirado o sossego dos moradores. Em Patos de Minas, o número de queimadas também aumentou nos últimos dias. Esse tipo de crime, além de dar trabalho ao Corpo de Bombeiros, também tem tirado o sossego da população. A fumaça e fuligem são um veneno para as pessoas que têm problemas respiratórios. O tempo seco e a falta de chuvas têm aumentado os registros de queimadas na região. De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, a média de ocorrências de incêndios em lotes vagos em Patos de Minas tem sido de 5 a cada dia. Nós temos já uma demanda bastante significativa, onde os incêndios, chamados incêndios em lote vago, têm aumentado, né, com esse período de estiagem que já vem aumentado. Então nós temos uma demanda muito grande com relação a esse tipo de ocorrência. E o que causa maior preocupação é o fato de que 90% desses incêndios têm origem criminosa. Nós sabemos que existe sim um índice de queimadas que pode acontecer por intempéries, raios, por exemplo, mas é muito insignificativo. A maioria dos casos é criminal mesmo, é colocado pela mão humana. As queimadas não autorizadas prejudicam o meio ambiente, pioram a qualidade do ar, além de oferecer riscos de atingir residências e automóveis. A nossa maior quantidade de incêndios em vegetação, principalmente vegetação rasteira, são em lote vago, né? Ou seja, área urbana.
Hoje já as propriedades rurais já vêm obedecendo à legislação e se precavendo quanto a esse tipo de incêndio, né? Com seus aceros e tomando as medidas necessárias para que não aconteça esse tipo de queimada, de focos de incêndio que a gente chama. São prejuízos incalculáveis aí na natureza, né, prejudicando todo o nosso sistema. O Corpo de Bombeiros sempre realiza trabalhos de prevenção para evitar ocorrências do tipo. Mas a colaboração da população é fundamental. Todo ano é previsto as vistorias, né, nesses lotes vagos e vegetação, onde exista a possibilidade de focos de incêndio, e orientações quanto a não queimada, o pessoal não fazer esse tipo de limpeza dos lotes, né, a não se usar o fogo e tomando as medidas necessárias de limpeza para que outra pessoa também não coloque. No início deste mês, a bandeira tarifária das contas de energia elétrica será a verde e não haverá nenhum acréscimo de valor para os consumidores. É a primeira vez que não há custo adicional nas contas de luz desde que o sistema de bandeiras foi implantado. O sistema de bandeiras tarifárias foi regulamentado pela ANEEL em dezembro de 2012. De julho de 2013 a dezembro de 2014, as bandeiras tarifárias foram divulgadas em caráter didático, sem a cobrança, com o objetivo de o consumidor conhecer o sistema. A cobrança efetiva começou em janeiro de 2015 e, a partir de março desse ano, a divisão por submercado deu lugar a uma única bandeira para todo o sistema interligado nacional. A incidência da bandeira vermelha durante 2015 se deu em função do rigoroso período seco pelo qual o Brasil passou e que afetou principalmente os reservatórios das hidrelétricas e motivou a utilização das termoelétricas para suprir o sistema. As chuvas que caíram no início deste ano foram suficientes para recuperar os reservatórios das hidrelétricas, possibilitando desligamentos de mais usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado. O diretor da CEMIG, Eduardo Andrade, também destacou a redução do consumo provocada pela crise econômica. Olha, o mercado de geração de energia no Brasil está realmente numa fase, eu diria, volátil. O que acontece é que está tendo uma redução da demanda industrial muito grande, muito significativa, em função da crise pela qual o país atravessa. E nesse quadro de menor demanda, tem se priorizado a geração hidrelétrica, que é uma energia muito mais barata do que a termoelétrica. Daí a razão de estarmos passando agora para a bandeira verde nas contas de energia. Além do fim da cobrança extra, que possibilitará um menor valor no talão de luz, os moradores de algumas cidades da região passarão a contar com um novo sistema de restabelecimento automático do fornecimento de energia elétrica. O novo serviço, que está sendo implantado pela CEMIG, permite restabelecer o fornecimento de energia por uma fonte suplementar, nos casos em que ocorre perda da fonte principal de abastecimento. Lagamar, Lagoa Grande e Rio Paranaíba serão as primeiras cidades atendidas na região. Olha, a CEMIG tem trabalhado muito para equacionar essas questões de restabelecimento de ligações, da perenidade do fornecimento de energia, não só em Patos, como em outras cidades do estado. Eu acredito que esse trabalho vai resultar, de fato, num melhor atendimento e numa maior rapidez para restabelecimento de ligações e maior perenidade também do fornecimento. Com este sistema, a CEMIG pretende reduzir o tempo de interrupções acidentais no fornecimento de energia para os clientes. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia para este final de semana e as dicas de prevenção contra o vírus H1N1, que tem causado mortes no país. A presidente Dilma Rousseff assinou hoje decreto que institui o programa de prevenção e proteção individual de gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica contra o Aedes aegypti. De acordo com a publicação, se caracterizam como em situação de vulnerabilidade as gestantes que integram famílias beneficiárias pelo programa Bolsa Família. A medida vai permitir a distribuição de repelentes para gestantes carentes se protegerem do mosquito. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recomenda a todos os municípios mineiros que deem início à campanha de vacinação contra a gripe no próximo dia 25.
A orientação para antecipação se dá pela detecção por parte da vigilância epidemiológica do predomínio de circulação do vírus influenza A, o H1N1, dentre os demais vírus respiratórios. A medida também atende às solicitações feitas pelos próprios municípios mineiros. A gripe A tem causado mortes em diferentes partes do país. Quem não tomou a vacina deve adotar medidas de prevenção. A gripe H1N1 é doença antiga? Não, é mito. Em 2009 é que ele começou e foi detectado na Califórnia, nos Estados Unidos. Antes disso, não. É um vírus, então, que é relativamente novo até nos países industrializados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Daí, ele chegou aqui para a gente mais ou menos tem uns 2 anos e meio. É igual uma gripe comum, tá? Se uma pessoa tosse ou espirra em mim, vem aquelas coisas, a gente chama perdigotos, eu vou respirar isso e vou pegar. Da mesma forma, se eu pegar num corrimão, em locais públicos, onde a mão da gente pega em tudo, a gente levar o rosto. Quando eu falo rosto, é boca, nariz ou os olhos, são as mucosas. Esse vírus vai atravessar as mucosas e vai provocar a infecção. É através dessa forma é que a gente se infecciona. A gripe H1N1 causa manchas na pele? Não causa manchas. O H1N1, ele tem uma sintomatologia como uma gripe forte, ou seja, os sintomas vão vir igual uma influenza, igual uma gripe, mas só a dor de cabeça é mais forte, a tosse seca é mais forte, a irritação na garganta é pior, é tudo mais acentuado no H1N1 do que na gripe sazonal ou a gripe comum, tá? Mas o que dá manchas no corpo e que está ocorrendo agora é a zika. A febre é um dos sintomas? Verdade. Os quadros sérios, os quadros gripais sérios podem fazer febre mantida. Normalmente essas febres elas se mantêm em torno de 7 a 10 dias. Se o organismo conseguir combater, certo? Ou seja, a pessoa tiver uma imunidade que esteja boa, os anticorpos vão combater esse vírus e isso vai acabar naturalmente sem mais nada. Tá? Agora, se a pessoa está debilitada, se é um idoso, se é uma criança com imunidade ruim, o que vai acontecer? Isso pode evoluir para uma piora e isso significa também vômitos, diarreia, desidratação, ou seja, uma piora geral do quadro, podendo culminar que a gente chama de síndrome da angústia respiratória, que é o que leva as pessoas a óbito. Higienizar as mãos e a casa com álcool previne a doença? Verdade. O H1N1, fora do organismo, ele é um vírus relativamente até fraco. Ele vive muito pouco tempo. Então, por exemplo, se eu pego num corrimão, em algum lugar público em que a minha mão está infeccionada com vírus, eu posso me infectar, mas se eu usar o álcool em gel ou simplesmente lavar as mãos com água e sabão, a gente vai estar fazendo uma boa prevenção. Ventilar a casa evita a gripe H1N1? Todo local bem ventilado, onde entra, bate sol, né, e que a gente deixa o ar circular, isso evita a proliferação do vírus. Fazer gargarejos com água e sal ajuda a matar o vírus? Ajuda, tá? Em parte verdade, ajuda. Quando a gente faz o gargarejo com sal ou até usa ele nas mucosas do nariz, com um cotonete, com algodão, ou faz o gargarejo com água e sal, a gente aumenta a osmolaridade do local e isso o vírus não gosta. Então, quer dizer, um vírus que eventualmente estaria começando, a pessoa fazer o gargarejo é bom. Só criança e idoso podem tomar a vacina? É mito, né? Existem outros grupos de risco, além das crianças e dos idosos. As gestantes, né, as nutrizes, a população carcerária, toda a população carcerária, até dos próprios prisioneiros, até as pessoas que trabalham lá dentro. Todas as pessoas que trabalham na área de saúde. Tá? E as pessoas com o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis engloba
uma série de doenças em que, vamos citar algumas, a obesidade mórbida, a hipertensão arterial crônica complicada, o diabetes insulino-dependente, as pessoas que têm doenças do rim e as doenças do fígado, que são mais sérias, né? Os transplantados, os que têm problema de imunodepressão, que a imunidade é reduzida, então os portadores de HIV positivo. Então tem umas condições em que a maioria da população pode eventualmente falar assim, é para mim ou não é? A pessoa tem que ir no posto de saúde e ver. Beber muita água ajuda a melhorar mais rápido? Verdade, verdade. Toda gripe, qualquer uma, incluindo o H1N1, o vírus não gosta de líquido, tá? E, pelo contrário, o nosso sistema imunológico precisa, para funcionar bem, de uma boa hidratação. Então, essa pessoa que esteja gripada, fazendo febre, com risco de desidratação, tá? Ela tem que se hidratar ainda mais com água, suco, isotônicos, né? Usar esses artifícios para se hidratar e recuperar de uma forma mais célere. Em Patos de Minas, a vacinação contra o H1N1 terá início na segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde fará uma entrevista coletiva para explicar detalhes da campanha. Cerca de 33 mil pessoas deverão ser imunizadas no município. Vamos agora à previsão da meteorologia para esse final de semana em Patos de Minas e região. Realize seu sonho no Clique Debutante 2016. Inscrições nas lojas New Color. O sábado em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens. Não deverá chover. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima poderá atingir os 29. O índice ultravioleta registra 10 e é considerado muito alto. Em Lagoa Formosa, Presidente Olegário, São Gotardo e Varjão de Minas, a máxima poderá atingir os 29 graus. Já em Carmo do Paranaíba, a temperatura irá variar entre 19 e 27 graus. A seguir no NTV News, você vai ver a preocupação com o lixo eletrônico. E homem é morto a tiros no bairro Coração Eucarístico após desacordo comercial. O descarte de lixo, principalmente do resíduo eletrônico, é um dos grandes desafios da humanidade. É preciso não só avançar em legislações que favoreçam a reciclagem, como fazer que elas sejam cumpridas. No Brasil, existem leis que obrigam fabricantes a dar destinação a produtos que deixam de ser usados, mas, por enquanto, a maioria só está no papel. E sobra para o consumidor encontrar saídas para não acumular o lixo em casa. Computador, notebook, televisão, geladeira, câmera fotográfica, impressora, celular. Nossos parceiros do dia a dia. Viver sem eles parece quase impossível. A tecnologia, que evoluiu com a rapidez da luz, facilita a nossa vida, aproxima quem está longe e também nos faz desejar cada vez mais o novo. Aí, o que ficou para trás vai para o lixo. A tecnologia tem nos ajudado cada vez mais, ela nos apoia no nosso dia a dia, mas é preciso ser muito criterioso, né? Falando em termos de versões, que é como a população consome o equipamento, eu particularmente eu procuro gerenciar, não seguir versão a versão, da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4. É preciso que cada um avalie o equipamento para ver se ele efetivamente vai ajudá-lo, porque a consequência de você constantemente trocar de equipamento, em primeiro lugar, é você perder dinheiro, né? O equipamento não vale o que custa. E, em segundo lugar, é que esse equipamento velho, lá no final da cadeia, ele vira lixo e vai para o aterro sanitário, e às vezes para o córrego, e vai poluir o meio ambiente e voltar como um mal para a nossa própria população. Nesse momento, o mais crítico é que a população está descartando aquilo que a gente chama de monitores CRTs, né? Esse é um momento bastante grave, que são aqueles monitores de tubo
que têm contaminantes mais sérios e principalmente porque eles podem quebrar e vazar esses contaminantes para o meio ambiente. Aquele tubo pode quebrar. Na casa de Mariana tem 3 televisões antigas, essas de tubo que Roberto explicou. Mariana, nem funciona essa televisão, Mariana. Não dá para mudar de canal. Ela tenta disfarçar, mas já entendi. Essa aí virou cabide. Os 2 aparelhos de DVD ficam ali só ocupando lugar no guarda-roupa. A bicicleta ergométrica paradinha. A geladeira virou despensa. O fogão velho perdeu espaço na casa, fica lá no quintal. Celular são 5. Para que esse tudo de celular, Mariana? Então, Érica, esse tanto de celular a gente vai comprando ao longo da vida, né? Porque o consumo não tem como evitar. E agora eu estou usando esse aqui, que é o último, né? O mais moderno. Se você me perguntar por que eu guardo esse tanto de celular, eu não vou saber te responder. Mariana, muita gente não sabe, viu? São 49 milhões de toneladas de lixo eletrônico que o mundo todo produz por ano. Entre os países emergentes, o Brasil é o que gera mais rejeitos desse tipo. A cada ano, descartamos 97 mil toneladas de computadores, mais de 2 mil de celulares e mais de 17 milhões de toneladas de impressoras. Mariana, depois de tudo que eu mostrei que tem na sua casa sem utilizar, eu chego aqui no quintal, vejo 3 máquinas de lavar, ainda tem uma máquina de lavar lá em cima. São 4 pessoas na sua casa. Pra que isso tudo de máquina de lavar? Pois é, Érica, a gente tem essas 2 máquinas que até funcionam. Mas tem ela de cima que a gente está usando agora, que é a nova, que a gente comprou. E essa aqui que não funciona nadinha. Nada. E o que ela está fazendo ali, Mariana? Hoje a gente vai desapegar, né? Hoje eu resolvi doar para o BH Recicla. Mariana, vamos dar o destino correto para essa máquina de lavar, então? Vamos, bora. Mariana fez o procedimento direitinho, preencheu um formulário pela internet e agendou o recolhimento da máquina de lavar com uma empresa de reciclagem. Chegando aqui, a equipe faz uma triagem de acordo com a composição do material. Ferro, plástico, eletrônico, fios, alumínio, tudo separadinho e esperando o destino correto. Alguns são até exportados. Como definição, a logística reversa significa que o material tem de voltar para a linha de produção na indústria. Então, esse processo consiste na coleta ou a atitude do indivíduo de levar o material que ele consumiu para o comércio ou para a empresa de reciclagem. A empresa de reciclagem vai selecionar esse material, descaracterizar, separar cada componente, parafuso, um cabo, metal, plástico, e destinar à indústria para que ele volte para a linha de produção. Se esses materiais não tiverem a destinação adequada, contaminam solo e água. Eles liberam substâncias químicas como chumbo, cádmio e mercúrio que podem causar doenças graves. Outro problema são os equipamentos que têm na composição vidro, metal e plástico, por exemplo. A decomposição deles demora anos. E uma coisa é certa, ainda precisamos avançar muito no descarte do chamado lixo eletrônico. E o empenho deve ser conjunto. O Brasil tem uma lei de descarte de resíduos sólidos, mas essa lei, infelizmente, além de não ter sido devidamente regulamentada, ela fala muito mais de recomendações do que de imposição, né? Para quem se lembra do cinto de segurança, né, é mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa é você dizer para a população que ela é recomendável usar o cinto de segurança. Outra coisa é você dizer para a população que se ela não usar o cinto de segurança, ela vai ser multada. É o que aconteceu no Brasil. Não há punição. Eu, particularmente, entendo que são as grandes empresas que descartam volumes muito grandes de equipamentos em lotes que têm que começar a dar o exemplo, né? Para que a população siga esse exemplo e pare de descartar equipamentos, principalmente comece a entender que o reuso, que vem a ser você dar o seu celular velho para outra pessoa, ele é muito recomendável, é uma forma efetiva de preservar o meio ambiente. Mas eu tenho que lembrar que a última pessoa na cadeia vai jogar isso no lixo, o celularzinho dela que não serve para mais nada. E é nessa cadeia que a gente tem que se preocupar. Primeira coisa é a consciência da população, das empresas, principalmente no varejo,
somente em regime de campanhas, né, os supermercados, as lojas de eletrônicos recolhem esses equipamentos. É preciso que a gente tenha em todos os pontos de varejo, pontos de recolhimento de equipamentos que não nos servem mais. A população tem dificuldade de encontrar onde descartar um equipamento que não serve mais. Em segundo lugar, termos a consciência de que nós estamos descartando algo que vale muito, né? É como descartar uma pepita que contém ouro, né? Se a população entender isso, nós vamos poder não só educar a população, evitar que esse equipamento vá para o meio ambiente, mas criar toda uma indústria que fala da descaracterização, ocupar mais pessoas nesse processo e recuperar os metais preciosos que estão nessas placas que não têm pouco valor. No dicionário está escrito que lixo é tudo aquilo que não tem utilidade. Então será mesmo que dá para chamar esses aparelhos todos de lixo? Um homem de 37 anos foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira em Patos de Minas. O crime teria sido motivado por um desacordo comercial. O autor dos disparos fugiu e continua sendo procurado pela polícia. Vizinhos escutaram os disparos e acionaram a polícia. Era cerca de 14 horas quando a vítima, Reinaldo Calixto Soares, de 37 anos, foi até a casa do autor Geraldo Marra da Silva, de 47 anos, cobrar uma dívida o ameaçando com uma faca. Em meio à discussão, o autor desferiu 3 disparos contra a vítima, que tentou fugir, mas foi alvejado e faleceu no local. As viaturas deslocaram, né? Quando chegaram aqui, o indivíduo estava caído ao solo, né? Já tinha sido alvejado, né? Foi acionado a equipe do SAMU, né? Quando chegou, o médico do SAMU constatou que ele já havia falecido no local, né? As informações aí dão conta de que a autoria já foi definida, né? Nós já temos o nome do autor, né? Para a confecção do boletim de ocorrência, ele evadiu do local, né? E a causa seria um desacerto, um desacordo comercial. Né, eles fizeram uma transação comercial envolvendo um veículo há alguns dias, né, e na data de hoje a vítima teria vindo aqui na casa do autor, eles teriam desentendido, né, inclusive a vítima, as informações preliminares aí que estaria de posse de uma faca, né, teria ameaçado o autor e este, por sua vez, de posse de uma arma de fogo, desferiu alguns disparos, né, e a vítima faleceu. No próximo bloco você vai ver como estão os preparativos do Mamoré para o confronto decisivo deste sábado contra o América de Teófilo Otoni. Não saia daí. A Caixa Econômica Federal vai ganhar uma nova agência em Patos de Minas. A inauguração da nova sede, que fica na rua Olegário Maciel, acontece na manhã da próxima segunda-feira. As novas instalações vão dar mais segurança e conforto para os correntistas. E, por causa da mudança, a agência da Caixa da rua Major Gotti não vai funcionar neste final de semana. Os correntistas devem se dirigir à agência Capital do Milho, em frente ao pronto-socorro do Hospital Regional. Nosso assunto agora é Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Mamoré recebe o América de Teófilo Otoni amanhã no estádio Bernardo Rubingi de Queiroz. O Sapo precisa da vitória para continuar sonhando com o título da competição. A direção reduziu o preço dos ingressos e espera apoio dos torcedores. Após meses sem receber salário, atletas e comissão técnica reivindicaram junto à diretoria para que uma atitude fosse tomada referente aos pagamentos. Tem algumas pendências, né, que foi falado, publicado, né, para todos, né, fizeram um acerto de 50% do mês de fevereiro e os meses subsequentes, né, está em aberto para que seja solucionado isso o mais rápido possível. Esporte Clube Mamoré passa por dificuldades financeiras e uma das formas de solucionar o problema é reverter o dinheiro da bilheteria para a quitação da dívida com a comissão técnica e os atletas. Agora, mais do que nunca, é importante o comparecimento em peso da torcida em campo. Foi uma conversa que o grupo teve, né, juntamente com a comissão técnica e o Júlio Macedo, nosso presidente, e o Beto Ribeiro, que estava presente, e acharam, né, essa solução, né, pelo menos momentânea, para que adeque a alguma situação de minimizar
essas dificuldades, né? Então, né, todas as rendas agora vão ser para amortizar esses valores, por isso da mobilização de todos os atletas, integrantes da comissão técnica e torcedores, todos imbuídos desse mesmo propósito, né? Para a partida de amanhã, o time fez uma promoção dos ingressos a preço único no valor de R$20, chamando assim um número maior de torcedores para o estádio. Os valores, né, pelo que foi passado, né, e combinado com a diretoria, é valor único de R$20, né? E, né, já estão bastante mobilizados, né, os diretores, né, os próprios torcedores, né, para que possam fazer essa venda, essa captação desse recurso para poder trazer o torcedor para dentro de campo. Caso seja vendido mais de 1.000 ingressos, será sorteada uma camiseta autografada por toda a equipe e uma bola profissional. Representando o time, o volante do Mamoré, China, convida a todos para dar este apoio à equipe. Hoje eu venho aqui, escolhido de todo o grupo e consciente também disso, para chamar toda a torcida do Mamoré, todos os torcedores aqui de Patos de Minas, que possa vir aqui no sábado às 16 horas e nos ajudar ao máximo, porque vai ser um jogo bem difícil e muito importante para a gente. Além de convidar os torcedores para poder vir participar conosco, para que juntos, né, possamos fazer não só angariar esses recursos, mas também apoiar esses meninos durante o jogo, como eles vêm fazendo, numa maior proporção, numa maior escala, porque estamos nos momentos decisivos, né? E a importância da torcida é fundamental para que a gente possa ter o êxito também do resultado positivo dentro de campo. E uma última informação, a Fenamilho tem sido usada por estelionatários para aplicar golpes na população. Só nessa sexta-feira, a Polícia Militar teria recebido 15 chamados de pessoas que adquiriram passaportes falsos. A venda é feita pela internet. A direção do Sindicato Rural informou que vai emitir um comunicado para falar sobre o caso. O NTV News de hoje fica por aqui. Mais informações você pode acessar o site patosjá.com.br. Uma ótima noite a todos, obrigado pela companhia e um excelente final de semana.